Bom dia, povo bonito! Tudo bom com vocês? Ei, saudade de ver esse povo assim, de cara, sabe? A única pessoa que eu tenho visto fora do pessoal daqui de casa é a moça do caixa do supermercado e da padaria. E o povo na TV, né? Óbvio, minha mãe via o WhatsApp. Todo dia ali para ver veinha. Bom, vamos lá, né? Eu, graças ao trabalho sentado, né? De estar trabalhando sentado agora, antes dava aula em pé, agora trabalhando sentado, fico sentado preparando aula, inflamei o nervo ciático, molecada do céu. O trem tá feio, tô na base do corticoide aqui, mas tá aos pouquinhos melhorando. Vamos lá, deixa eu ver aqui onde é que eu tinha parado. Eu estava falando de floresta amazônica, hoje eu vou terminar de falar de Amazônia e começar a falar de cerrado para vocês, tá? Então, eu tinha parado justamente nesse slide aqui, que é o que eu anotei, certo? Em 1966, quando o governo militar lança o projeto Integrar para Não Entregar, né? Lembrando, a colonização no Brasil ela começa via litoral e o norte, principalmente a Amazônia, aí tinha nada. Tá? Nós temos o começo das grandes obras na Amazônia, a rodovia Transamazônica, né? Um amigo meu até brinca, diz que ela liga o nada a lugar nenhum. E a Belém-Brasília, né? Quando você vai daqui para Brasília, a gente pega um pedacinho dela aí, de Anápolis até Brasília, você já está num pedaço da Belém-Brasília aí, certinho? Incentiva a imigração. Então, ocorreu nessa época, gente, um fluxo de imigrantes que tinham terras baratas, que tinham isenção de impostos, etc., para poder migrar para essas regiões. Nos anos 70, começa o desmatamento predatório da Amazônia, a venda de madeira amazônica para o exterior. E com um detalhe, não sei se vocês se lembram, quando eu comecei a ecologia, eu falei para vocês que nos anos 70 a ecologia ela toma uma dimensão maior como parte da ciência. Então esse desmatamento predatório aí que ele começa na Amazônia, ele começa também na mesma... Então o mundo começa a enxergar o que era a floresta amazônica. Muito timidamente. Por quê? A gente não tinha os meios de transmissão de conhecimento que nós temos hoje. Então foi muito timidamente. Aí nós temos, nesses anos 70 também, que esse incentiva a imigração e tudo mais, a ação de grileiros e a formação de latifúndios. Toda a terra da Amazônia, ela era da União. Então o que o pessoal fazia? Ia lá, cercava uma área e fazia um registro falso daquela terra. Tanto é que só nos anos, depois dos anos 70, acho que está nesse slide aqui ainda, aí, ó, em 1976, começa a regularização de terras. Então, muita gente criou latifúndios na Amazônia sem pagar um centavo por isso. O cara chegava, demarcava a terra do jeito que ele queria, no meio do nada, e depois a terra passava a ser dele, né? E começa aí também as explorações de minerais, os garimpos. Eu morei no Mato Grosso, numa região de garimpo de diamante. Tá? E falo para vocês, nenhum dos diamantes que eram pegados, que eram explorados lá, né, que eram achados, principalmente os maiores, eles ficavam no Brasil. Tá? Era levado para o exterior de maneira ilegal, tem todo um processo burocrático para você tirar bens minerais do país, eles eram levados de maneira ilegal. Sabe aquele lance da galera que mexe com tráfico, engolir os coisinhas com cocaína? Pois é, eles faziam isso com diamantes, tá? Diamantes, esmeraldas, etc. Então isso aí, ó, é uma região de exploração mineral na Amazônia. Vocês podem ver que a floresta foi destruída e eu gostei muito dessa foto por dois motivos. Primeiro, tem um cara do Exército aqui, vocês estão vendo que é uma operação do Exército, mas eu quero que vocês dêem uma olhada nesse barranco aqui, ó. Tá vendo que os caras derrubaram a mata e tem o barranco.
Você está vendo que tem uma camada de terra avermelhada, muito semelhante àquela terra do Cerrado, mas olha o que é embaixo. Areia. Certo? Então, essa camada de solo aqui, de terra mesmo, ela é fina, se você compara com outros biomas no Brasil. Tá? Isso aí é vista aérea da área que é destruída pelo garimpo. Isso aí é perto da região onde eu morei, no Mato Grosso. Esses buracos que vocês estão vendo, cheios d'água aí, cheios d'água, o pessoal chama eles de catriados, né? Então você vai numa área de baixada, próxima a um rio, porque o diamante, como ele é mais denso na formação do solo, lá, blá, 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 né? Da lixiviação, etc., ele desce, você cava esses buracos e chega no cascalho. Nesse cascalho, então tem que ser próximo a rios, né? Nesse cascalho, o diamante está misturado lá no meio, o ouro está misturado lá no meio. Aí tem um sistema de calhas que você usa para que essa pedra mais densa, o ouro mais pesado, ele vá para o fundo dessa calha. É um negócio com uns degrauzinhos e tal, chama bica canadense, é um sistema que foi desenvolvido no Canadá. Tem jeitos muito melhores de você minerar ouro e diamantes, está bem mais eficientes. Esse sistema ele tem perdas. Vocês podem ver aqui, ó, uma foto aérea, tá vendo que aqui tem tipo uma vilazinha, né? E toda essa área da região aqui, ó, ela é de garimpo. Então aí, olhando essa foto, eu falo para vocês de alguns problemas que eu vejo nessa foto. Primeiro, a destruição da floresta, né? Como eu falei para vocês na semana passada, a riqueza da Amazônia é a própria Amazônia. Não está no subsolo, é a própria floresta. Segunda coisa, vocês estão vendo que isso aí são buracos cheios de água parada? Então, nessas regiões de garimpo, você tem uma alta incidência de malária. Tá? Malária. A cidade que eu morei no Mato Grosso, ela era cortada por um riozinho chamado Rio Areia. E dentro da cidade a gente tinha esses buracos aí ao redor do rio. Eu morava numa área um pouco mais distante desse rio, mas mesmo assim peguei malária 5 vezes em 6 anos. Tá? Tô devendo uma malária ainda, tem que ir lá pegar. Aqui outro acampamentozinho aqui, agora que eu vi. Certo? Isso aí, ó. Região desmatada e devastada pelo garimpo. Possivelmente aqui tinha um curso de rio, porque precisa de água para retirar esse material da terra, tá? Ainda o integrar para não entregar, né? Na década de 80, começa o ambientalismo na imprensa. Então, lembra que nos anos 70 eu falei para vocês que a Amazônia passa a ser vista pelo mundo não como um lugar exótico, né? Como uma floresta africana, onde você ia para fazer safaris e tudo mais, mas como alguma coisa de importância para a sobrevivência do planeta. Aí nós temos o início de uma pressão internacional por conservação, né? Começam os movimentos da preservação da Amazônia fora do país, alguns dentro do país de maneira muito tímida. Em 88, ocorre o assassinato do Chico Mendes. Chico Mendes era um líder de cooperativa de seringueiros no interior do Acre e ele defendia a preservação da floresta, porque a seringueira, gente, você não desmata uma área para plantar seringueira, ela tem que crescer no meio da floresta. Tá? As plantações de seringueira que eles têm, elas não são tão eficientes quanto você extrair o látex da borracha no meio da floresta. Certo? Elas demoram muito para crescer. E o Chico Mendes, ele participava de uma associação que denunciava a exploração predatória. Então ele foi assassinado com tiro pelas costas. Os assassinos dele estão soltos, são pai e filho. Até pouco tempo atrás estava solto, não sei se voltou a ser preso. Na década de 90, começa o agronegócio brasileiro a explorar a soja. Então ocorre uma migração em massa do sul e do sudeste para o norte do país. Tem uma cidadezinha hoje no Mato Grosso que é bem próspera, chamada Primavera do Leste. Eu conheci Primavera do Leste quando ela era um arruado ao redor da rodovia. Hoje é uma cidade, meu pai tinha uma loja em Pochorel, que é próximo à Primavera, e lá a soja começou a dominar. Então teve migração em massa de sul e sudeste para o norte para a exploração da soja. E nos anos 2000, a partir dos anos 2000, a pecuária, porque aquela área que foi devastada de floresta para o plantio de soja, logo, logo ela se torna imprópria para o plantio da soja. Aí você planta o pasto, e em 12 anos nós temos um crescimento de 240% no rebanho de gado na região amazônica. Inclusive, vocês já devem ter visto notícias
de redes de lanchonetes internacionais que não, o pessoal boicota porque elas compram carne brasileira, carne da Amazônia. Eu vi uma vez um pessoal que pregava nos supermercados, você sabe que essa carne devasta a floresta, eles pregavam em cima das embalagens de carne brasileira. Tá? Então aí o Chico Mendes, né, foi assassinado. Recentemente nós tivemos o assassinato da Dorothy Strang, que também era uma ambientalista, era uma religiosa, mas que denunciava a série de crimes na Amazônia. Tá? Os grandes projetos da Amazônia, nós temos usinas hidrelétricas. Eu peguei uma lista aí no site do Ministério das Minas e Energia, de 2011 a 2023, as usinas que foram implantadas ou que estão em projeto de serem implantadas. Tá? Então, vocês lembram da polêmica que foi aí sobre a usina de Belo Monte, né? E entre outras, milhares de outras. Tá vendo aqui, ó, usina de Jirau. Eu tenho um amigo que ele é engenheiro e ele é um dos responsáveis pela usina de Jirau. Eles andam com segurança para cima e para baixo lá, gente. Tá? Por causa do risco de vida que tem em relação a madeireiros, etc. Projeto de mineração, projeto Carajás, projeto Jari, que é gigante no meio da Amazônia, projeto Rio Novo, projeto Tucano. Esse projeto Tucano está sendo implantado ainda. Tá? Projeto Jiriti, Anglo América é uma empresa internacional, tem muitas empresas internacionais que estão explorando minério na Amazônia, e para tirar o minério da terra você tem que tirar a floresta do caminho. Né? Peguei esse mapa, achei muito interessante e coloquei esse mapa aí para vocês. Ele está mostrando aí, na região Amazônia, da região da Amazônia, lembra o bioma Amazônia, que engloba outros países, em azul, as hidrelétricas que estão em operação. Tá? Em azul, né, vazado, as que estão em construção. E olha as em amarelo que estão em projeto. Estão planejadas ou inventoriadas para começar a ser construídas. Quantidade de hidrelétricas que nós temos aí. E detalhe, lembra que pouca população está aí. Então, além de construir essa hidrelétrica, nós temos o problema de transmitir essa energia elétrica para as demais regiões do país. Tá? Vocês estudam física, vocês sabem melhor do que eu que existe muita perda nessa transmissão. Né? Os desmatamentos e as queimadas foram notícia aí esse ano. Muita gente não defendendo, nem atacando governo, nem nada. Tá? Muita gente caiu matando em cima disso aí. Porém, o número de queimadas ano passado foi menor do que de 2004, do que de 2011, do que de outros anos passados aí. Eu peguei essa tabela aqui, eu achei bem interessante, tá? Porque ela mostra que a partir de 1977, o território original de floresta em 1970, território coberto por floresta na Amazônia brasileira em quilômetro quadrado, o que foi desmatado, o que sobrou de floresta, certo? O total, né, aqui, etc. Quando a gente vai descendo essa tabela a partir dos anos, ó, eu tenho aqui em 1977, 96,5% de floresta remanescente em relação a 1970 e anterior. Olha o que está acontecendo. Vai caindo, 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 caindo. Quando eu chego aqui em 2018, eu já tenho a perda de quase 20% da floresta. Certo? Então, quase 20% por desmatamento predatório. Quando você faz um projeto de exploração sustentável de madeira na Amazônia, que você vai explorar nesse quadrante, passar para o lado no ano seguinte, reflorestar esse, passar para o lado e reflorestar, passar para o lado e reflorestar e tudo mais, e você faz os negócios direitinho, óbvio que tem que ter um projeto, tem que ser aprovado pelo IBAMA e tudo mais, é uma coisa cara de investimento. O IBAMA dá esse aval tranquilo, porque é um projeto bem elaborado, é um projeto que vai gerar emprego, tudo dentro da legalidade. Aí, qual que é o problema? Isso é caro para fazer. Aí a galera vai lá e começa com desmatamento predatório. Certo? Resultado disso, 20% da floresta já foi perdida. E lembra, o bioma Amazônia, ele é o mais novo a ser explorado.
Então, essa perda de 20% que vocês estão vendo aí, a partir de 1970. No Cerrado, que é um bioma já um pouco mais antigo a ser explorado, a perda já chegou a 70%. Tá? Essa é uma linha do tempo da área de desmatamento. Tá? É um GIFzinho animado, ele vai até 2016, eu acho. Mas olha o avanço do desmatamento, principalmente na região Beira-Rio aí, que é por onde você transporta a madeira, né? E esse outro vídeo eu achei bem interessante, é um videozinho que tá lá no YouTube, eu peguei só um pedacinho dele, que mostra duas regiões. Essa região em Rondônia, olha o que está acontecendo. Você tem a floresta ali sendo substituída por áreas de desmatamento. Isso aí não era agrícola não, tá, gente? Era desmatamento. E uma região aí que é no sul do Maranhão. Essa região aí, ó, Taço Fragoso, é no sul do Maranhão. Aqui você tem o desmatamento, tá vendo que é entre os rios aqui, né? O desmatamento e a substituição disso por áreas de pastagem, tá? Ao longo dos anos aí, certinho? Um dos problemas graves da Amazônia, que hoje a gente não vê muito como problema de grana, mas que é preocupante, essa chamada biopirataria. O que é biopirataria? Eu peguei o conceito aí, exploração, manipulação, exportação, comercialização internacional de recursos biológicos, em desacordo com as normas de Convenção sobre Diversidade Biológica. Tá? Então, é outro país, outra nação, fazer a exploração de produtos de uma dada nação. Pô, isso aí é recente? Não, isso aí começa em 1876, quando esse inglês aqui, ó, Henry Wickman, ele pega sementes de seringueira e leva para a Malásia. A Malásia era uma colônia inglesa, né, toda a região da Malásia, e ele começa a plantar a seringueira lá. E dá tão certo que acaba com a indústria da borracha no Brasil. A primeira crise da borracha no Brasil foi graças a esse senhor aí, lá no começo do século XX, que demorou um tempo para as seringueiras crescerem, tá? Mas eu peguei alguns exemplos de biopirataria de coisas que vocês conhecem. Por exemplo, o açaí, que é da região amazônica, foi registrado pelo Japão em 2003. Só que aí teve uma pressão, né, de organizações não governamentais, o governo japonês cancelou a patente do açaí. A andiroba, também uma planta brasileira, né, da região amazônica, o óleo extrato dos frutos da andiroba aí, registrado pela empresa Yves Roche no Japão, na França, na União Europeia, nos Estados Unidos e pela outra empresa no Japão aí em 1999. A andiroba é usada para medicamento, para cremes, etc. Outra coisa, a copaíba, que é brasileira. O óleo de copaíba está sendo pesquisado como potencial farmacológico pela Universidade Federal de Goiás, inclusive. Mas a patente já foi registrada aí em 93, em 94 e 99. E vocês veem que não é nenhuma empresa brasileira. Tá? Então, se você usar algum medicamento à base de óleo de copaíba no futuro, você está pagando royalties para essas empresas. O cupuaçu, eu particularmente não gosto, mas o cupuaçu aí, o óleo, a semente, o óleo do cupuaçu e o próprio cupuaçu já foi registrado pelo Japão. Tá? E a Body Shop, que é uma empresa inglesa, não é uma empresa brasileira, tem loja dela em Goiânia, fez a semente, o registro da semente, do extrato da semente do cupuaçu para uso cosmético em 98. Espinheira santa, uma planta que tem um potencial muito grande farmacológico para cicatrização, principalmente de ferida e mucosa. Então, seria ótimo para você usar, por exemplo, numa úlcera. Foi patenteado em 96. Jaborandi, também uma planta brasileira, foi registrada na Alemanha em 91. E isso, gente, o país está perdendo. Por quê? Isso é uma privatização do recurso genético que era disponível para a comunidade tradicional. Ontem eu estava dando uma aula sobre fisiologia, né? Sistema nervoso, era começo do sistema nervoso, aliás, final do sistema nervoso, e fui falar de depressão, ansiedade, os problemas, né, do sistema nervoso que são tratados aí.
tem muito tratamento para isso hoje que foi extraído a partir do tratamento usado por comunidades tradicionais. Então, hoje tem um ramo da farmácia chamado etnofarmácia. O pessoal vai em comunidade quilombola, vai em aldeia indígena e paga para adquirir aqueles conhecimentos. Só que isso não vai para aquela comunidade que descobriu, isso vai para a empresa. Que a empresa pega aquilo, leva para o laboratório, então eles chegam lá na aldeia no alto do Amazonas, lá, né, vai lá em Mamirauá, pega uma aldeia lá e fala, escuta, quando o indivíduo está com inchaço nas pernas e nos braços, né, vai no pajé da aldeia lá, o que você dá? Ah, eu dou chá dessa planta aqui. Eles pegam aquela planta e levam para o laboratório. Só que aquela planta ela já foi testada, já foi pesquisada de maneira empírica por aquela comunidade que não vai ter nada de retorno com isso. Tá? Isso gera risco de perda de exportação por restrições impostas pelo patenteamento das substâncias originadas no próprio país. Exemplo, vocês conhecem um remedinho chamado Captopril, para pressão, que põe embaixo da língua? Ele foi feito a partir, ele foi descoberto a partir do veneno da jararaca. Tá? Ele está patenteado na Suíça. Jararaca é uma cobra típica da Suíça, né? Tanto é que jararaca é uma palavra em francês. E para comprar esse remédio, você tem que pagar patente para a empresa que patenteou isso na Suíça. Ah, mas eles que descobriram, povo. Sim, mas o produto é brasileiro. Então, que registrasse aqui no Brasil. Tá? Vocês lembram de um lance da Embrapa, no governo Lula? A Embrapa se tornar uma empresa público-privada? Não sei se vocês lembram disso. A Embrapa era 100% do governo, aí ela passou a ser 49% de acionistas e 51% do governo brasileiro. Na época, o governo abriu isso aí por um motivo simples. A Embrapa, por ser uma empresa governamental, ela não podia registrar patente. A Embrapa descobria lá a variedade de banana, lembra que eu falei com vocês das bananas que eles criaram às pressas aí por causa da cigatoca e tal? Ela não pôde registrar. Todo mundo usou. Agora que ela é público-privada, ela pode fazer esse registro. Tá? Peguei esse dado aí e para passar para vocês e quase caí de costas. Os cálculos feitos em 2016 pelo IBAMA indicavam que o Brasil já tinha um prejuízo diário da ordem de 16 milhões de dólares por conta de biopirataria. Tá? Por quê? Porque a matéria-prima era extraída daqui, foi lá para o outro país e a gente não paga, não ganha nada com isso. Eu lembro de um episódio, se vocês procurarem na internet, vocês vão até achar. Sabe aqueles aviões de caça que eles pousam assim, ó? Né? O chamado V-stall, né? Que ele decola assim, ele não precisa de uma pista para decolar, ele decola parecendo helicóptero e tal. Teve um episódio, se eu não me engano, foi no primeiro governo Lula. Depois eu vou até procurar direitinho. Um avião desse da França decolou na Guiana Francesa, entrou no espaço aéreo brasileiro, pousou no meio da mata, eles encheram o avião com produtos da fauna e da flora brasileira, ele levantou, foi embora para a Guiana, entrou no porta-avião e esses produtos foram para a França para serem pesquisados. Isso na época deu um borozinho diplomático e tal, mas acabou não dando em nada, certo? Então, isso aí são os principais problemas da Amazônia hoje. Hoje. Tá? Essa perda de biodiversidade, gente, ela prejudica todo mundo. Porque enquanto você poderia estar fazendo aí um produto que ia beneficiar toda uma população nativa, ou todo o país, né? Porque isso é perda para nós. O que acontece? A gente perde essa grana por conta de não ter processo de pesquisa, etc. E já adianto para vocês que eu vou começar a falar disso agora e não vai dar tempo de terminar hoje. Nós temos mais 15 minutos e o assunto é longo, tá? Para falar de um ecossistema que vocês conhecem, então nossa aula 8 aí, a parte 2 dela, que é o bioma cerrado. Então, listando aqui ó, os principais biomas do Brasil, lembrando que a Caatinga é único, exclusivamente brasileiro, não tem equivalência ecológica dele, o cerrado ele tem equivalência ecológica na savana, né? Eu comentei isso com vocês. A área de cada bioma, a área original de cada bioma no país, e nem é de livre didática, é lá do IBGE, e o cerrado.
onde nós moramos, né? Nós sabemos que é um bioma de clima frio, né? Deve estar fazendo aí uns 68 graus lá fora. Eu estou aqui fechado para poder dar aula para vocês. Meu fiel companheiro está aqui, ó, do lado, porque senão eu morro cozido aqui dentro, dando essa aula. Tá? É o segundo maior bioma brasileiro. Deixa eu só mudar a imagenzinha aqui. 23,9% do território brasileiro era cerrado. Tá? Os estados, Goiás, incluindo DF, né, o quadradinho de Goiás lá, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Tocantins, Bahia, Maranhão e Piauí. E tem manchas de cerrado no meio da Amazônia. Então tem algumas regiões de cerrado, em Roraima e tal, que você tem um altiplano, você tem uma área mais alta, e aquela área é ocupada por cerrado, tá? E amanhã é dia do cerrado, 11 de setembro, amanhã a gente comemora o dia do cerrado. Preste atenção nos dois mapas a seguir. Eu peguei dois mapas para a gente pensar um pouquinho sobre o cerrado, tá? Então tá aí o mapa que tem em qualquer livro didático mostrando a área do cerrado no Brasil. Você está vendo que é uma área grande, nós estamos no meio dela, etc, etc, etc. Novidade para você esse mapa? Nenhuma. Agora eu peguei um outro mapa aqui que eu achei muito interessante. A área do cerrado está em vermelho. Está lá delimitado em vermelho. E ali estão as bacias hidrográficas brasileiras separadas. Então, reparem uma coisa. O cerrado, ele não participa da bacia Atlântico Nordeste Oriental, da bacia do Uruguai e da bacia do Atlântico Sul. Todas as outras bacias hidrográficas, o cerrado está incluso. Você parou para pensar no que isso significa? Ah, professor, mas a bacia amazônica é a maior do mundo. É, a maior do país. Só que tem 5% da população brasileira lá. Os outros 95% da população brasileira estão nessas áreas aí, nas outras áreas, fora do que está escrito ali, amazônica, e dependem, né, da geração de energia por essas bacias aí não, gente. Dependem da água dessas bacias. O Israel colocou que amanhã poderia ser feriado, o dia do cerrado. Meu querido, lembra que você pediu a vida toda para emendar o carnaval com o Natal. E acabaram fazendo isso. Nós não estamos achando muito bom, não. E outra coisa, né? Feriado em pandemia. 7 de setembro, numa segunda-feira de pandemia. Para que serve isso? Isso é igual olho verde, gente feia. Tá? Não serve para nada. A não ser agora, né? Que nós estamos tudo de máscara. Aí você só vê o olho verde, né? Agora ficou difícil. A galera que está solteira, eu fico pensando, vocês saem na rua, às vezes, para pegar, né, comprar um pão, alguma coisa, você vê aquela menina bonita passando, aquele cara bonito passando, mas tá de máscara. Aí a gente morre de medo, né? De falar assim, tira a máscara ali, você corre. Tá? Então, olha só, isso aqui, ó, essa área de cerrado ocupando a maior parte, ocupando praticamente quase todas as bacias hidrográficas do país. É grave a exploração do cerrado? Demais da conta. Fala o seguinte, você aí que está me escutando, que está assistindo essa aula e que tem vô, que tem vó, ou tem aquele tio bem velhinho, tá? Pergunta para ele se fazia tanto calor assim na época de menino dele. Pergunta para ele se essa época do ano estava tão calor assim. O calor era menor. Nós já estamos aí há mais de 100 dias sem chuva. Inclusive eu peguei umas reportagens ontem, vocês vão cair de costas, tá? Isso aí eu peguei lá no site da Embrapa, onde ele mostra aqui todas as formações de fitofisionomias do cerrado. Então eu tenho mata ciliar, mata de galeria, mata seca, cerradão, cerrado denso, cerrado típico, cerrado ralo, parque cerrado, palmeiral, vereda, cerrado rupestre, campo sujo, campo limpo. E o campo sujo, campo limpo aqui ainda tem o com e sem murundum. Tá? Eu estou pegando para explicar para vocês sobre essa parte a classificação do IBGE,
que é a mais recente, é de 2012. Então, ele chama subgrupo de formação a savana cerrado e classifica como savana florestada, cerradão, savana arborizado, campo cerrado, cerrado ralo, cerrado típico, cerrado denso, savana parque, campo sujo de cerrado, cerrado de pantanal, cerrado, campo de murundum ou covoal e campo rupestre, e a formação savana gramíneo lenhosa, que é o campo limpo de cerrado. Eu vou usar essa classificação, tá? Como não vai dar tempo de chegar, e é um slide que eu estou bem empolgado para mostrar para vocês, eu vou parar o compartilhamento, certo? Vou lá no slide que eu preparei, quero para mostrar depois, mas eu quero mostrar ele para vocês agora. Só para a gente já adiantar um pouquinho do que é esse probleminha. Então tá aí, esse slide. Tá? Eu quero que vocês atentem para duas coisas nele. Primeiro, eu peguei essa figura, até selecionei aqui, ó. Eu peguei ontem, às 19h52. Ontem eu estava terminando de preparar essa aula. Então, às 19h52 de ontem, eu peguei essa slide aí. Simplesmente fui no Google, coloquei o que vocês estão vendo aí, ó. Queimadas no Cerrado em 2020 e cliquei em notícias. E olha quantos resultados. 20.100 resultados sobre queimadas no Cerrado em 2020. Gente, não estou falando de desmatamento, não estou falando de agricultura, não, queimadas só. E começa ali, queimadas no Pantanal, vivemos uma situação inédita, um mês atrás. E eu fui baixando as notícias e via cada coisa uma pior do que a outra. Tá? Agora eu vou voltar lá, o slide do Cerrado mesmo. Parei nesse aqui. Para a gente continuar a partir dele aqui. Então, parei nesse slide, classificação dos tipos de cerrado. Tá? Primeiro tipo, savana florestada ou cerradão, que é o cerrado fechado. É uma formação florestal mais fechada, árvores de até 15 metros de altura. Lembra lá da Amazônia, que a árvore chegava a 40, 50, 60 metros? Nós temos nesse cerradão a mata de galeria, que é aquela mata próxima ao rio. A mata ciliar é a que está na beira do rio, a mata de galeria está logo depois, ao redor da mata ciliar, e as matas mais fechadas. Tem a característica esclerófila e xerófila, do jeitinho que todo cerrado tem. Então, a planta própria para resistir a período mais seco, com a folha mais grossa, a cutícula mais grossa, os estômatos na parte inferior, xerófila, a casca grossa, a perda de folhas na época seca. O dossel, o que é o dossel? A copa das árvores. O dossel é contínuo. A copa de uma árvore, ela faz uma divisa com a copa de outra árvore, bem juntinho uma da outra. Tá? Eu vou tentar abrir um negócio aqui, sem interromper. É uma foto que eu acho fantástica, eu esqueci de colocar. Para mostrar isso para vocês. Imagens. Agora eu não estou achando, mas eu vou procurar. Eu coloquei dossel contínuo aqui, sabe o que está mostrando? Aqueles cortinados de pôr em cama. Então eu vou procurar ela e vou colocar depois. É uma foto que eles bateram de baixo para cima e você vê direitinho onde termina a copa de uma árvore, aí tem um espacinho e a outra começa bem aqui, ó, bem juntinho uma da outra. O solo profundo, bem drenado. Todo o solo do cerrado tem essa característica, ele tem uma boa drenagem. Boa drenagem significa partículas de solo grandes, de médias para grandes, porque partícula pequena, tipo areia não, desculpa, tipo a argila, ela não deixa a água passar. O solo é distrófico, com pouca fertilidade, ou mesotrófico, com média fertilidade. Porém, o que eu te falei ali em cima? Se está com árvore grande, é porque tem muita água perto. Tá? Espécies vegetais mais comuns nesses dois tipos de solo. Então, peguei lá no site do Ministério do Meio Ambiente. No solo distrófico, eu acho que você conhece o piqui, copaíba, o carvalho, o eiti, pacari, maria preta, escorrega macaco, pimenta de macaco ou pindaíba, certo? Então, isso aí são dos solos distróficos.
No solo mesotrófico, nós temos aí jacaré de folha grande. Depois você pode pegar essa, eu vou mandar esse slide hoje, você pode pegar isso aí e procurar lá no Google para você ver como é que é essa planta. Maria Pobre, mutambo ou mutamba, saca-rolho, açoita-cavalo, tingui, o canzileiro, entre outros. Tá? Tem, entre outros, eu peguei as principais espécies de plantas aí, muitas delas são exploradas comercialmente. O óleo de copaíba, você já deve ter visto isso para vender em mercado, aquelas lojas de produtos naturais. Diz que ele é muito bom para articulações, tem uma série de usos aí. Mutamba agora virou, chegou um tempo atrás aí que ela tinha virado moda, né? A mutamba, a gente comia a mutamba e tal, agora deu uma sumida, foi substituída de novo pelo açaí. O grande problema da exploração desses frutos, gente, de maneira comercial, é que a produção é baixa, o cerrado ele tem uma baixa produtividade, nossa, meu cabelo está fazendo um chifrinho aqui, uma baixa produtividade em relação à savana africana, por exemplo, e a dificuldade de você plantar isso para uso comercial. Então, quando você vai nessas sorveterias que tem aí sabores típicos do cerrado, essa é uma extração ainda feita de extrativismo na natureza. Por exemplo, eu adoro castanha de baru. Ah, não sei se já comeram. Eu adoro castanha de baru, mas castanha de baru é caro pra caramba, é mais caro que castanha do Pará. Porque a castanheira do Pará você faz plantação comercial. O baru não, o baruzeiro, você não tem como fazer plantação comercial, ninguém explora isso ainda. Então isso aí, ó, é o cerradão. Certo? Uma mata mais fechada. A imaginação da galera que coloca esses nomes é grande, hein? O Duarte falou aí, é só uma coisa. Se você pegar aqui, ó, Piqui, Copaíba, Oiti, Pacari, Pindaíba, Mutambo, Tingui, é tudo nome tupi-guarani, tá? É tudo nome indígena. Canzileiro, não sei, canzilo talvez seja. Canzilo, se eu não me engano, é uma palavra de origem africana. Então dá uma olhada nessa fitofisionomia aí. O que vocês estão vendo? Uma mata mais fechada, que abrir uma estrada no meio, mas é uma mata mais fechada, bem ensombrecida, seca, com muito subbosque, certo? Só que aqui, gente, a gente tem as árvores maiores. Então é uma área que foi muito explorada para a questão de carvão e madeira. Eu vou parar nessa savana arborizada aqui, deixa eu até anotar, para a semana que vem continuar a partir disso. Então, semana que vem, quinta-feira, será dia 17 de setembro, savana arborizada. O que aconteceu nisso aí? Como tem as árvores maiores, elas foram muito utilizadas na exploração da madeira. Vocês já devem ter ido em fazenda aí que tem aquele suporte de aroeira, né, para caixa d'água, o pau de aroeira para cerca, tá? Foi retirada dessa área aí. Beleza? Então, semana que vem, a gente continua com os tipos de cerrado. Eu vou começar com a savana arborizada, que é o cerrado típico, e já falo dos problemas do cerrado. Ok? Então, ó, bom resto de semana para vocês, bom final de semana, fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser.